E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras. Alô, você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook da Cidade Verde. Essa comunicação sem fronteiras, não é mesmo? Muito obrigado. Eu fico muito feliz em saber que estou aí na sua casa, como se estivesse sentado na sala da sua casa, batendo um papo com você. Já vamos então colocar aí a imagem do entrevistado de hoje, que é Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, eleito para o biênio 2025-2027, com extensa trajetória no sistema de justiça. Foi presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público entre 2020 e 2023 e atua no Ministério Público desde 2004. É pós-graduado em Direito Civil, Direitos Difusos e Coletivos e formado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Natural de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Tem dedicado sua carreira à defesa do interesse público e à promoção da justiça em Mato Grosso. Por isso a gente diz boa noite, Rodrigo Fonseca. Boa noite, tudo bem, Elias? É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Prazer e a honra é nossa tê-los aqui participando do nosso programa Boa Noite, Elias Neto. Obrigado, hein? Uma nova missão, começou este ano aí, uma nova missão, assumindo a presidência, sendo eleito para esse cargo. Não tem dúvida, esse ano começa uma nova missão, né? Um novo desenho, né? Exercendo mais funções administrativas e não só ligadas ao jurídico, ao judicial, e tentar aí no comando da instituição dar um rumo, né? Eu venho defendendo há muito tempo que a gente cada vez evolua mais na autocomposição, na rápida composição de conflitos através do diálogo com a sociedade e com todos aqueles atores que a gente acaba trabalhando ali dentro do sistema jurídico. E de que forma deve ocorrer esse diálogo com a sociedade? Eu sempre falo, Elias, que assim, nós trabalhamos nas mais diversas demandas, né? E o processo judicial, o sistema processual é moroso por natureza, né? Quando você ingressa com uma ação, você tem um problema de uma cirurgia, seja de uma creche, seja de seja de uma omissão do poder público, ou seja, até mesmo na questão de delitos de trânsito, delitos de menor gravidade. O processo judicial ele é moroso porque o sistema processual assim o exige. Contraditório, ampla defesa, a autocomposição é rápida. É você sentar numa mesa, instaurar uma investigação, como é nossa obrigação, mas sentar numa mesa com aqueles atores e tentar chegar a um denominador, sair dali com um acordo, né, que vira um título executivo e aquele acordo ser cumprido. Com certeza o prazo de execução é mais rápido do que quando você demanda judicialmente. Sim, torna-se mais simples, né? Exato. A conversa mais direta, é isso que o senhor diz, Sim, né? E não fica aquela pretensão resistida, não fica tanto aquela questão assim, que você foi obrigado, você consensualmente chegou naquele denominador. Isso faz com que as pessoas acabem, eu falo assim, cumprindo com mais determinação, com mais vontade, e é uma resposta mais célere aos problemas que são nos levados. Sim. Me explica o que seriam direitos difusos e coletivos. Direitos difusos e coletivos são todos direitos que são, vamos dizer, da sociedade como um todo. Direito à saúde, à educação, né? O direito à moradia, o direito a uma iluminação pública de qualidade, todos esses direitos que são da sociedade como um todo. Ele não tem um destinatário individual, não vamos dizer assim, o meu direito ao patrimônio é um direito privado, é meu. Eu posso até renunciar a ele. Agora, o direito público e coletivo, ele é um direito difuso, é um direito que ele é de toda a sociedade. O direito a você ter acesso a ter vamos dizer, as ruas da cidade terem uma trafegabilidade de qualidade, é um direito de todos, ele não é um direito individualizado. Esses são os direitos difusos e coletivos que o Ministério Público sempre atua na sua defesa. E é muito grande a demanda em busca desses direitos? Enorme, né? Em todas as áreas, você tem, desde a área do consumidor, nós temos uma promotoria de educação, uma promotoria de saúde, porque a gente admite, né, Elias, que os recursos públicos são finitos e as necessidades muitas vezes superam o volume de recursos que o Estado tem para supri-las. E o Ministério Público sempre tenta atuar achando, né? Eu sempre falo que dentro do possível, né, a gente tem que ir buscando evoluir
esses direitos da sociedade, né? Você cria-se, né, no estado de Mato Grosso hoje, você está ampliando a rede de hospitais regionais, você vai aos poucos ampliando a rede de, né, escolas públicas, de odontologia pública. Todos esses são direitos, né, difusos e coletivos que você vai buscando aos poucos, como o direito ao meio ambiente equilibrado, são direitos que são da sociedade. Você não consegue individualizar, não é o Rodrigo, não é o Elias que é dono desse direito, é um direito de toda a sociedade. E a sociedade tem consciência disso? Ela busca como deveria buscar? Eu acho que a sociedade, em geral, a sociedade busca o direito, mesmo ele sendo coletivo, quando ele incomoda aquela pessoa, né? Você pega o direito à saúde, você tem um direito a ter uma vaga de UTI, mas geralmente quando a pessoa vai ao Ministério Público é porque ela está sem a vaga. Só que isso, o Ministério Público tenta ampliar essa discussão, porque se falta vaga para aquela pessoa, em geral falta vaga no hospital. Então, o ideal não é eu ficar buscando só esse direito de forma individual. É eu ampliar o número de leitos para que ele atenda a sociedade como um todo. Então, esses direitos, o Ministério Público sempre tenta... Porque se eu chegar, e nós fazemos isso diariamente, eu estou brigando por uma vaga de uma criança na creche. Se eu tenho 10 pedidos desse, ou seja, eu tenho uma deficiência de creches. Então, qual é o ideal? Que eu aumente o número de creches na cidade e não fique fazendo aquela demanda individual, que é necessária, mas quando você coletiviza, você acaba resolvendo o problema como um todo, da sociedade. Facilita, sem dúvida nenhuma, né? Agora você é responsável por uma gestão administrativa, né? Financeira e legal, né? No Ministério Público. Mas você já tinha um certo conhecimento disso aí, porque você esteve presidente também em 2020 a 2023, né? Da associação, né? Sem dúvida, né? Óbvio que numa proporção diferente. Né? Eu também trabalhei na gestão do Dr. Deusdedit, que foi um grande procurador-geral que me antecedeu. E hoje é uma gestão, porque o Ministério Público, além da questão judicial, além das atribuições jurídicas, vamos chamar assim, do procurador-geral, nós temos prédios, servidores, colaboradores, membros. Você tem toda uma estrutura administrativa para gerir, né? E buscar, né, as opções administrativas, né, Elias? Aqui nós devemos ter carro, aqui nós devemos fazer um convênio com Uber, com táxi, aqui nós devemos ter uma sede, aqui a gente consegue ter uma sede maior, menor, a gente precisa de manutenção. O Ministério Público tem presença em todo o Estado, né? O Ministério Público, em todas as comarcas, o Ministério Público está presente. E as cidades que não são comarcas, elas são termo de alguma comarca, mas elas têm acesso ao serviço do sistema de justiça. Ele está nos 142, são 142 municípios agora que aumentou mais um, né? 142 municípios. Alguns municípios, como por exemplo esse novo município, não me lembro agora o nome, ele pertence a qual comarca? Porque você não tem lá uma sede, mas ele tem... É um termo, a gente chama termo da comarca, né? Sim. Mas, por exemplo, você pega, você pega ali em algumas regiões, você pega Porto Alegre do Norte, a época que eu trabalhei, ficava Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte com Fresa. Hoje entrou São Félix do Xingu. Mas são 4 municípios que ficam dentro de uma comarca. Mas você tem... o cidadão tem acesso àquele serviço judiciário, né, e do Ministério Público. E com o tempo as cidades vão crescendo e você vai ampliando, né, tanto a estrutura do judiciário como do Ministério Público. É que você tem que, conforme vai aumentando a demanda, você vai tendo um volume, e até mesmo que eu falei dos recursos finitos, o volume de recursos nossos passam a ser suficientes, você vai ampliando essa sede local. Sim. Você chegou no Ministério Público em 2004. 2004, né? De lá para cá, mudou muita coisa? De lá para cá eu falo que o estado de Mato Grosso cresceu como uma locomotiva, né? A época que eu cheguei, eu costumo brincar, eu comecei em Alta Floresta, né? Eu fui designado para trabalhar, era promotor em Querência, mas fui designado para trabalhar em Alta Floresta. Eu subi ali a BR-163, né? Sentido Passeio Rosário. Nova Mutum tinha um promotor. Lucas do Rio Verde tinha um promotor. Sorriso tinham 2. Sinop tinham 4. Então, assim, essas estruturas mais que triplicaram dentro do sistema jurídico. Quando eu fui para Alta Floresta, eu cheguei lá como o 3º promotor, né? Hoje nós temos, e eu era um que auxiliava, vamos dizer assim, titulares eram 2 lá, hoje são 5. Então, assim, o Estado cresceu muito, o Estado e o sistema jurídico tem que acompanhar isso.
E eu sempre brinco que o grande problema é que o Estado sempre está para trás do crescimento. Isso o Estado como um todo, porque primeiro surge a cidade, depois surge a organização estatal daquilo. A gente não consegue chegar, né? Eu tive recentemente, por causa, né, durante a minha campanha no Ministério Público, eu tive em Colniza, Cotriguaçu. Então, o que você vê? Primeiro há uma organização social, depois o Estado chega e monta uma comarca, é aí que você vai buscando. A gente sempre está um passo atrás, o processo vai aumentando muito o volume de processo, o volume de problemas sociais. Olha, nós precisamos de mais um promotor aqui. Esse número já não é suficiente. Então, o Estado sempre anda... A sociedade está sempre na frente. Ela traz as demandas. E como a sociedade é versátil, eu sempre digo que o Ministério Público, o sistema jurídico também tem que ser. A gente tem que se adaptar às novas realidades. Foi o que aconteceu muito no caso nosso, do sistema jurídico, com as audiências virtuais, com o sistema mais virtual de trabalho, que, na minha visão, trouxe grande comodidade ao cidadão. Porque eu iniciei numa época, Elias, que você era testemunha. E você teria que se deslocar até o fórum. Muitas vezes não é fácil você programar uma tarde inteira de audiência, você ficava um tempo esperando. E hoje o sujeito de casa, do celular, ele vai lá, depõe, né, consegue trazer ao sistema jurídico aquelas informações que a gente necessita, sem muitas vezes até sair do local de trabalho dele, sem perder uma hora que seja de trabalho, sem ter que ter um deslocamento, que tem um custo ao cidadão. Então, eu acho que o sistema jurídico evoluiu muito e eu venho falando que estamos em fase, hoje nós já temos o Ministério Público, né, na internet, a página na internet onde o cidadão consegue ter acesso ao nosso serviço, mas a gente está desenvolvendo e, se Deus quiser, ainda esse ano a gente lança um aplicativo, que é o Ministério Público na mão do cidadão. O cidadão pode acessar facilmente o Ministério Público através de um aplicativo de celular. E naquela época as pessoas às vezes precisavam se deslocar de uma cidade distante para outra cidade, né? Às vezes a pessoa mudava e aí ela era testemunha e aí a complicação era muito grande, né? Elias, eu dou um exemplo. Eu trabalhei substituindo, eu fui promotor em Porto Alegre do Norte, eu trabalhava em Vila Rica. Tinha a cidade, que era São Félix do Xingu, à época, ficava 200 quilômetros em estradas não pavimentadas. Sim. E só tinha um jeito, a testemunha tinha que se deslocar até o fórum, a gente não conseguia ouvi-la de outra forma. Então, a tecnologia ajudou muito que isso desenvolvesse e desse um maior conforto ao cidadão e também ao judiciário e ao Ministério Público uma maior agilidade. Porque com isso você não fica redesignando a audiência porque não achou a pessoa, porque a pessoa não pôde vir, porque a pessoa está sempre disponível. Porque hoje, praticamente, né, vamos dizer, 95% da população tem um aparelho de celular ou um computador, algo que possa ter acesso, ou pode se deslocar a um ponto, a uma prefeitura, numa cidade muito pequena, para ter acesso àquele canal de comunicação com o sistema de justiça. Nesse sentido, a fase terrível da pandemia, de certa forma, acelerou, né? Ajudou, né? Elias, eu costumo brincar o seguinte, a pandemia fez para o sistema jurídico o que demoraria 20 anos para acontecer. 20 anos? Com Nossa, certeza, porque a pandemia trouxe uma necessidade. Sim. E tirou um certo, vamos dizer assim, preconceito que haveria se a implantação fosse fora da pandemia. Iam ter muito mais discussões sobre, mas perde o contato físico, perde isso. E quando veio a pandemia, a necessidade surgiu, viram que funcionava bem. E não tinha outra forma, né? Não. Ou parava, o que era inviável. Iria parar e aí sim que ia complicar e muito, né? Exato. Normalmente vocês começam... quando vocês chegam, vocês começam pelo interior. Exato. E aí como é que é esse processo? Vocês para ir se aproximando da capital? É que o Ministério Público trabalha com, vamos dizer assim, promoções por antiguidade e merecimento. Então, conforme você vai ficando mais antigo na carreira, vão abrindo-se as comarcas. Ainda que seja jovem como você, né? Ainda que seja jovem, mas assim, eu sou um jovem já com 21 anos de Ministério Público, então algum tempo que eu estou na carreira. Mas a prática é o seguinte, sempre que você faz um novo concurso, o que você faz? Eu acho que, como a maioria, né, da iniciativa privada, não é diferente. Primeiro, você dá oportunidade para aqueles que já estão na carreira de escolher os locais que estão vagos. E quem está entrando, entra naquele que, teoricamente, vamos dizer assim, para ser um português bem coloquial, ninguém quis o quê? Ninguém quis essas 10 vagas. Os novos vão para ela.
E depois assim vai acontecendo sucessivamente. Abre-se uma vaga em Cuiabá, em Rondonópolis, em Sinop, Santana de Maués. Quem são os mais antigos que vão concorrer àquela vaga? Sim. E aí, nós temos também vagas por merecimento, mas mesmo no merecimento, você tem que fazer parte dos 20% mais antigos, que a gente chama de quinta parte. Então, vamos dizer assim, como regra, os mais antigos vão indo para os melhores locais e aqueles que são mais novos vão ficar mais antigos. Sim. E assim vai rodando o sistema. Vai tudo se adequando, né? Tudo indo por um caminho lógico. Exato. Né? E como é que é administrar uma casa que tem, acho que, 2.000 servidores? Beleza, é um grande desafio, né? E eu falo assim, o maior patrimônio do Ministério Público são seus membros e servidores, Sim. né? E a gente sempre fala que eu acho que o principal é todo mundo estar imbuído do propósito de servir a sociedade. O destinatário e a única razão da nossa existência é exatamente servir a população mato-grossense. Então, tanto os colaboradores como os membros, a gente tem que a cada dia entender mais que a gente tem que atender ao clamor social, entender aquilo que a sociedade... Porque eu sempre falo, o que é prioridade do Ministério Público? Quem faz a prioridade do Ministério Público é a sociedade. Se você chega num lugar e fala, qual é o nosso problema aqui nessa cidade? Não, o nosso problema aqui nessa cidade é saneamento básico. Qual é a prioridade do Ministério Público? Saneamento básico. Sim. Qual é o problema nessa cidade? Segurança pública. Então, a nossa prioridade também é segurança pública. Porque a nossa sociedade é aquilo que a sociedade demanda de nós. Então, eu acho que a gente tem que manter a carreira sempre motivada, né? Manter sempre nossos colaboradores motivados e integrados. Eu falo assim que nada se consegue sozinho. Então, o maior segredo de uma instituição ou de uma empresa é todos os colaboradores, todos os membros estarem imbuídos do mesmo propósito. Quando a gente consegue isso, quando a gente vai tirando alguns pequenos conflitos internos, eu acho que a gente evolui muito mais e consegue prestar um serviço melhor. Como é que funciona o Comitê Interinstitucional? Eu até anotei aqui, o CIRA. O CIRA. O CIRA o CIRA, na verdade, o que ele é? O CIRA é um centro de recuperação de ativos, ou seja, o CIRA atua contra a sonegação e trabalha na recuperação de valores que foram sonegados do Estado, né? Sim. Só que o CIRA não é, porque é interinstitucional, o CIRA não tem só o Ministério Público dentro dele. A Polícia Civil está dentro dele através de delegados e agentes. Nós temos lá dentro a Cefaz. Nós temos lá dentro os próprios promotores, colaboradores. Então, você integra, como se fosse o GAECO, você integra essas instituições de combate à evasão fiscal e dentro do CIRA vai se buscando, né, através de tem a parte criminal, né, e vai se buscando a recuperação de ativos que foram sonegados do Estado. O CIRA, na verdade, é um núcleo de recuperação fiscal, para num termo bem simples. Hoje, qual o índice de recuperação no Estado por meio do CIRA? O CIRA recuperou ano passado, salvo engano, 200 e poucos milhões, né? Mas o CIRA chegou a recuperar bilhão em ano, né? Você depende muito de uma questão de operações e até mesmo que eu falo assim, porque eu sempre brinco que o nosso trabalho como um todo, né? Quanto mais eficiente você é, mais você vai reduzindo para o futuro a sua demanda. Porque se você recupera muito, se você vai tornando a sonegação fiscal menos atrativa, você vai reduzindo o volume de recursos, né? Mas o CIRA trabalha assim, sempre uma meta de pelo menos recuperar 200 a 300 milhões ao ano. Né? E esse recurso vai para onde? Esse recurso volta para os estados. Volta para os estados, mas ele volta, por exemplo, de onde ele não deveria ter saído, para a educação, tal, vai para onde ele vai? Porque geralmente ele não é um recurso vinculado, vamos chamar assim, né? Sim. Ele vai para a fonte 100, que é o custeio do Estado como um todo. O Estado que vai dar destinação. Ele volta para o cofre do Estado, porque, por exemplo, o CIRA faz um acordo de devolução a título de exemplo, de 10 milhões em 10 parcelas. Todo mês vai se tirar um documento de arrecadação e esse dinheiro vai cair no cofre do Estado como se fosse o pagamento de um tributo mensal. Sim. Existem setores no Estado que apresentam mais problemas e que precisam ser demandados? Todos os setores têm problemas. Né? É difícil a gente falar. Você vai sempre ter... Quanto mais volume tem aquele setor, no Estado o que mais vai ter volume? São grãos, transporte,
né? Por quê? Mas por quê? Porque é onde tem mais volume de recursos, né? Sim. Nosso estado é agrícola, né? Sim. Mas o CIRA faz, né? Já teve problemas em algumas épocas com processamento de carnes. Então, assim, depende muito da época. Você vai ter petróleo, já teve problema. Petróleo? Combustíveis, né? Combustível, né? Ah, sim. Como é que são as parcerias? Vocês trabalham muito com parcerias, o Ministério Público visualiza a coisa mais ampla, né? Como é que vocês realizam as parcerias? Então, geralmente você faz termos de cooperação, tem até leis, né? O GAECO é uma norma, é uma lei. Sim. A lei que criou o GAECO, você tem ali policiais civis, militares, hoje do sistema penal, promotores. Então, você cria, o GAECO é uma força-tarefa, vamos chamar assim. Ele é um grupo, né? Não é uma força-tarefa porque ele é permanente, ele não porque geralmente a gente chama de força-tarefa aquilo que vem com uma finalidade específica e acaba. O GAECO, como é permanente, é um grupo. Mas você traz as instituições que atuam naquela seara, faz uma informação mais rápida, e com essa informação mais rápida, você atua no combate, no caso do GAECO, ao crime organizado, no caso do CIRA, à sonegação fiscal, né? No caso, a gente sempre faz parcerias, o Tribunal de Contas é um órgão muito importante para nós, porque tem uma equipe de auditoria muito competente, então documentalmente nos ajuda muito, aí a gente faz termos de cooperação, né? E assim com a Secretaria de Segurança Pública, com os órgãos de persecução, porque eu sempre falo, eles nas minhas falas e entrevistas, o seguinte: a finalidade de todos os agentes estatais é o mesmo, entregar um bom serviço e cumprir a sua missão com a sociedade. Quanto mais integrado eles estiverem, porque você pega o delegado, ele faz um trabalho que vai para o promotor, o policial faz a rua que vai para o delegado, que vem para o promotor. Nesses grupos, como o GAECO, esse contato é mais direto e mais próximo. Isso faz com que a informação e os procedimentos andem mais rápido. Circule mais facilmente. Exato. E aí a coisa vai, né? Como é que o cidadão participa? Denunciando? Como é que as denúncias são feitas de que maneira? Nós temos duas formas, né? O cidadão pode ir até o Ministério Público, né, e falar com o promotor da área respectiva e fazer uma denúncia, ou pode, através do nosso site, né, ou através de ligação telefônica, falar na ouvidoria. Entendeu? A ouvidoria, o site tem ouvidoria, você entra na ouvidoria e lá você faz a denúncia, identifica, fala, né, indica as provas que você tem. Sim. E a ouvidoria encaminha para o promotor responsável. Lá no site você tem uma forma de preencher documento. Você tem um ícone, sim. Clica no ícone, sai o que você precisa preencher. E lá você coloca a denúncia, vai fazendo o upload ali. Tudo. Tem todo. O Ministério Público autoexplicativo. Autoexplicativo, legal. E o cidadão, ele precisa se identificar? Ele pode ou não se identificar, Sim. né? É evidente que eu sempre falo o seguinte: uma denúncia com identificação, em geral, tem mais credibilidade, né? Mas a denúncia anônima, por exemplo, o cidadão quer denunciar o crime organizado, que são coisas que podem gerar a ele uma represália. Ele pode fazer a denúncia de forma anônima, Sim. que a gente vai checar da mesma forma. Tá. Quando vocês recebem a denúncia, aí qual que é o próximo passo? A ouvidoria distribui para o promotor responsável pela área, porque nós temos uma promotoria, como eu te disse, da saúde. Sim. Então, olha, nesse posto de saúde aqui no meu bairro não tem médico. Você fala isso na ouvidoria, a ouvidoria manda para a promotoria de saúde e a promotoria de saúde vai checar aquela informação. Sim. Se for da área do consumidor, por exemplo, está existindo uma venda casada de um produto em tal rede de lojas. Você fala na ouvidoria, a ouvidoria manda para o promotor do consumidor e o promotor do consumidor vai checar. Ao checar a informação, chega lá, essa informação realmente bate e tal. E aí? Aí o promotor instaura um inquérito civil para responsabilizar, um inquérito civil ou policial, dependendo se for civil ou criminal, para poder responsabilizar aquele que está infringindo a norma. E aciona, por exemplo, a polícia, algo nesse sentido? É que depende muito assim, né? Se for um caso criminal, a gente requisita o inquérito policial, a polícia faz o inquérito, colhe os dados e dá para o Ministério Público para denunciar. Que aí você formaliza, né, o processo. Vamos dizer, o processo judicial na área criminal, ele se inicia com uma denúncia. A polícia faz uma investigação, conclui, envia ao Ministério Público, ou o Ministério Público mesmo investiga através de um PIC. E a hora que, vamos dizer assim, você tem prova da ocorrência do crime e
indícios de quem é o autor daquele crime, o Ministério Público leva isso ao Poder Judiciário para que a pessoa possa ser punida. Você falou um termo técnico, é PIC. O que é PIC? PIC é Procedimento Investigativo Criminal. É um procedimento que o Ministério Público mesmo instaura e investiga crimes. Por exemplo, no GAECO, em geral, eles fazem procedimentos investigativos criminais, eles mesmos instauram e concluem. Quando eles concluem, ou se arquiva, quando não tem prova do crime ou da autoria, ou se tiver prova do crime e autoria, você denuncia e leva o caso ao judiciário. Há ideia de quantas denúncias são processadas, vocês recebem ao mês ou ao ano? Elias, eu posso checar esse dado da ouvidoria. A gente tem esse controle, mas eu falar para você que eu tenho ele aqui na minha cabeça não seria verdadeiro. Né? Mas são milhares. Milhares. Milhares por ano? Não, por mês. Por mês? A gente deve receber ali, porque você engloba todo o Estado, né? Então, você deve receber aí uma média, milhares talvez, não chega a 1000, mas uma média de 400, 300 a 400 denúncias mês só na ouvidoria. Certo. O que é a segunda instância? A segunda instância é porque você tem na justiça, né? Você tem o primeiro grau, que é o juiz de direito e o promotor de justiça. A segunda instância é o Tribunal de Justiça. Sim. Quando você está numa casa que, em geral, é revisora. Salvo alguns casos específicos, que a competência originária é no tribunal, ela é a casa revisora da decisão do juiz. E o Ministério Público, em segundo grau, também tem um promotor, né? Que na nossa nomenclatura se chama Procurador de Justiça. Quantas promotorias vocês têm dentro do Ministério Público? Você falou agora promotorias ou promotores? Promotores. Promotores, hoje nós temos 240... Deixa eu me... pegar a memória. Não, eu vou me aliar aqui à calculadora. Tá, nós temos 265 membros, 38 procuradores. Nós temos 227 promotores e 38 procuradores. E já está pouco? É o que eu estou falando. Os recursos são finitos. Né? A gente hoje teria uma necessidade de ter ao menos mais uns 15 a 20 membros. Seria o ideal para a gente suprir as necessidades. Hoje nós temos promotores cumulando promotorias. Promotor é promotor em 2 locais. E, enfim, para nós suprirmos a demanda, a gente teria que ter aí de 15 a 20. Só que eu sempre falo isso. O Mato Grosso é um estado, né, com a bênção de Deus, muito bom, mas é terrível para nós do sistema público, porque você contrata esses 15, em 2 anos o Estado cresce 10%, se eu tenho 227, daqui 2 anos eu preciso de mais. Não vou dizer 10%, pode não ser mais 5%, eu já preciso de mais 10%. Então, o Estado, quanto mais ele tem esse crescimento, eu vi uma reportagem ontem, né, que o Estado de Mato Grosso deve ser o Estado que mais vai crescer no ano de 2025. Né? Nós devemos crescer na ordem de 6%. Aí eu brinco, vamos dizer que a necessidade do sistema jurídico seja metade disso. No universo de 260, se você crescer 3%, você precisa de 6 membros a mais só naquele ano. Porque quando você fala em crescimento do Estado, você cresce o Estado. Junto com isso tem que crescer os PSF, tem que crescer o sistema de saúde, a criminalidade cresce, o delito de trânsito cresce, porque tem mais carro, tem mais... Ele vai junto, eu sempre falo isso, o poder público ele cresce como um todo. O número de processos aumenta. Então, assim, esse crescimento, no Mato Grosso, ele segue o Estado. Ele atropela. Eu sempre falo isso, ele segue o Estado. Então, nós estamos, né, esse ano, estamos planejando de criar mais promotorias em Sorriso, em criar mais uma promotoria em Barra do Garças, em Estudo Lucas. Por quê? Porque as cidades foram se expandindo muito. E aí você cria uma, daqui 2, 3 anos, dependendo do crescimento da cidade, você já está deficitário de novo. Então, vamos dizer assim, é aquela coisa que você, a hora que você está chegando no ideal, a estrada aumenta um pouquinho. Aumenta um pouco. Então, mas a gente vai tentando, né? Aonde tem um cidadão precisando, o Ministério Público está presente, seja acumulando, né? Os nossos colegas sempre jamais se furtam, né? Nós temos um colega hoje que responde por cidade aí a 200, 300 quilômetros e fica 3 dias num local, 2 dias no outro, mas nossos colegas nunca se furtaram a esse serviço de estar presente para servir a sociedade. Um processo itinerante. Não é nem itinerante. Às vezes o colega tem, por exemplo, vamos ali imaginar, né, que hoje Apiacás e Nova Monte Verde são cidades a 100 e poucos quilômetros, aonde Vera e Feliz Natal, 100,
ali deve ter mais perto um pouco, mas acho que ali deve ter 60, 70 quilômetros. Sim. O mesmo colega é promotor nas duas. É possível trabalhar dessa forma, É possível, né? dependendo da demanda processual. Com o tempo, o ideal é ter um em cada local. Sim, mas enquanto você não tem o número de membros necessários, você vai fazendo esse esforço para que a sociedade ali fique protegida. Certo. E do jeito que Mato Grosso cresce, então, logo... Vamos ter um em cada um. Vai ter um em cada um. Né? Como é que é propor ações contra autoridades que possuem, por exemplo, fórum? A autoridade, como qualquer cidadão, tem que seguir a lei. Se ela não segue, ela vai ser processada. Né? Mas a autoridade, ela tem foro por prerrogativa de função. Que eu sempre falo que esse não é um benefício da autoridade, esse é um benefício do cidadão. Porque você imagina o seguinte, a autoridade, muitas vezes, ela é hierarquicamente superior àquele que eu processaria. Isso gera algum tipo de desconforto. Sim. Por isso foi criado o foro por prerrogativa de função. Ele foi criado para gerar maior isenção, para deixar mais distante um pouco a pessoa que processa e o processado, né? E o foro por prerrogativa, né, em geral, ele é dentro no caso nosso, da Justiça Estadual, ele fica no TJ, né? Tem as autoridades que têm foro por prerrogativa, como prefeitos, né? Temos deputados estaduais, os próprios promotores e juízes. Governador. O governador, o foro para ele, no foro do governador é no Superior Tribunal de Justiça. Ele não fica aqui. Não fica, não. Ele é do PGR, né? Governadores de estado. Governadores de estados e desembargadores não têm foro dentro de Mato Grosso. O foro deles é no STJ. Então, assim, o foro eu acho que ele é importante, né? Porque você imagina, se você pensasse, por exemplo, o desembargador ser jogado pelo próprio par ali dentro, então talvez não fosse o ideal. Então o foro foi criado muito mais em defesa da sociedade do que em defesa da autoridade. E eu ainda costumo dizer o seguinte, o foro, ele tem o seguinte, eu tenho foro no STF, ótimo, eu não tenho instância recursal. Então, assim, às vezes parece um privilégio, quando na verdade não é. Eu sempre falo isso, por exemplo, o cidadão comum, se ele tiver uma condenação pelo juiz, ele tem um tribunal para rever. Para recorrer, sim. Quem tem foro não tem isso, porque ele já é julgado ali, então ele já está na segunda instância, ele começa ali. E o foro, na verdade, é uma garantia de imparcialidade. Sim. Essa é a ideia, foi porque o foro foi criado, né? E recentemente o Supremo mudou um pouco o entendimento, né? Porque antigamente o Supremo entendia que quando você perdia o cargo, você perdia o foro. Agora o Supremo recentemente teve uma decisão, teve uma mudança de composição no Supremo, com novos integrantes, dizendo que se foi em relação ao cargo, no exercício do cargo e tem correlação com o cargo, você mantém o foro por prerrogativa. Sim, mas esse foro é mantido por... Tem um tempo para ele acabar ou não? Ele não acaba no... Ele não, pela nova decisão do Supremo, se você praticou aquilo no exercício e em razão da função, não acaba. Você sempre vai ter aquele... essa possibilidade. Isso é importante, Elis, que eu sempre falo assim, eu gosto de tentar esclarecer, tanto para vocês jornalistas como para a sociedade. Isso é importante porque antigamente você tinha um problema, né, que eu acho que o Supremo foi muito, vamos dizer assim, primeiro que eu acho que é uma conformidade maior com o texto constitucional. Segundo que eu acho que no aspecto prático é interessante. Por quê? Você tinha uma autoridade com foro. Então ela iniciava um processo que começava no TJ. Terminava o mandato, joga para a primeira instância. A primeira instância fazia mais um pouquinho da instrução, o cara se elege de novo, coisa que pode acontecer. Aí volta para o tribunal. E esse vai e volta não é positivo. Você imagina que um processo às vezes estava no Supremo, porque determinada autoridade tinha foro no Supremo, aí do Supremo ele volta para o TJ porque ele conquistou outro cargo, aí ele perdeu o cargo, vai para a primeira instância, aí ele voltou no cargo, vai... Então o processo ficava muito confuso, os atos acabavam tendo que ser alguns refeitos, ou mesmo que não fossem refeitos, você tinha atos muito descontínuos. E quando você tem uma perpetuação de jurisdição, ou seja, mantém-se o processo ali onde começa, o processo é mais ágil. Sim. Vamos fazer um intervalo? Claro. O papo está muito bom, mas daqui a pouco a gente volta. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Boa Noite, Elias Neto. Até já.
E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Estamos conversando aqui com o Dr. Rodrigo Fonseca, falando sobre um Ministério Público, né? Você acaba de assumir, são 2 anos de mandato. Qual que é a sua programação? Quais os projetos que você pretende implementar? Elias, a gente começou agora a trazer, vamos dizer, nós temos projetos em várias áreas, né? Mas na área administrativa a gente está tentando a cada dia melhorar o setor de perícias do Ministério Público, porque a gente precisa de conhecimentos que não são jurídicos. Você muitas vezes vai ver a qualidade de uma obra, muitas vezes você precisa entender por que em determinado município há uma falta de água ou por que em determinado município você tem um problema muito latente na saúde pública. E para isso você precisa de conhecimentos que não são só da área jurídica. Então, a gente está tentando fortalecer a cada dia a área de perícias, a área de imagens de satélite. Você pega no meio ambiente. Hoje não tem mais deslocamento in loco, vamos chamar assim. Hoje 99% dos processos ambientais são via satélite. Sim. E nós precisamos evoluir nessas áreas. Então, a gente está tentando fazer um investimento nisso. O investimento de TI também é uma das minhas prioridades, porque hoje você tem inteligência artificial. A inteligência artificial ela não vai fazer o processo por você, mas ela vai otimizar a cada dia mais a leitura, vamos dizer assim, o resumo de peças. Então, esses investimentos, tanto em perícias como na área de TI, né, eu acho que eles são essenciais para que o nosso trabalho seja mais ágil. Sim. E a gente também trabalha muito com a área de autoconciliação, né? Nós temos hoje um núcleo de autocomposição com atuação em todo o estado, mediante provocação dos promotores, que qualquer demanda que tenha, que o promotor fala, bom, aqui eu preciso de um apoio para fazer uma autocomposição. Veio para esse núcleo de autocomposição e ele tenta, consensualmente com as partes, chegar a um denominador que você saia dali com um acordo e resolva aquela problemática que está dentro daquele processo ou mesmo dentro do inquérito civil. Sim, e você fala em melhorar a área de perícia, né? Como é que você pretende? Você pretende levar técnicos para lá? Nós estamos tanto aumentando o número de técnicos, como nós estamos pegando e, muitas vezes, contratando empresas parceiras, né? Você pode trabalhar, inclusive, com faculdades, a UFMT tem alguns convênios com a gente, onde você, vamos dizer, otimiza a força de trabalho, às vezes um custo mais baixo. Sim. Então, você pode ter parcerias com faculdades, né? E elas, né, nos próprios centros de pesquisas dela, que serve tanto para, vamos dizer assim, para os alunos aprenderem, como para aquele professor, que é o perito, e trazendo para a gente as informações que a gente precisa dentro do processo. Sim. A questão ambiental é um problema, é muito problemática? Os licenciamentos, essas coisas, demandam muitos problemas ou não? Nós estamos no estado agrícola e em expansão, né, Elias? Então, eu sempre falo assim, qual que é a característica, vamos dizer assim, ambiental nacional? Você tem estados antigos, né? Eu sou oriundo do estado de Minas Gerais. Lá, vamos dizer assim, o que tinha que ter de antropização, de aberturas de áreas, já aconteceu. Sim. Então, hoje lá é uma questão de regularização, alguns problemas em APPs. Mato Grosso tem uma realidade diferente. Você tem uma cobertura vegetal e você ainda tem áreas que são passíveis de desmatamento legal, desmatamento dentro daqueles percentuais que a lei autoriza. Porque é evidente que sempre que você tem um percentual que a lei autoriza, aquilo é um direito do proprietário. O que acontece com isso? O licenciamento ambiental, ele não é simples. E eu acho que essas formas, a tecnologia, o satélite está ajudando, né? A secretária Maureen vem trabalhando agora com o CAR digital, tentando fazer um trabalho para evoluir, que esse licenciamento seja mais rápido. Sim. Agora, eu sempre falo assim, a gente tem que separar quem que trabalha para fazer legalmente de quem quer fazer ilegalmente. Quer dizer, todo mundo tem direito a um licenciamento ambiental, porque qualquer evolução causa uma certa alteração do meio ambiente natural. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente precisa passar uma ponte, né? Eu costumo falar você vai passar uma ponte, precisamos de uma ponte aqui para a sociedade. É evidente que você vai ter uma pequena antropização ali da APP para que a ponte saia de um lado e chegue do outro lado. Só que aquilo é necessário para a vida em sociedade. Nós temos uma geração de energia, nós temos uma opção de, através dos rios, temos uma opção através da eólica, temos uma opção através do sol, que é abundante nas nossas terras. Tudo
tudo bem, você vai optar por uma matriz energética, mas aquela energia, nós estamos aqui, né, com muita energia, aquela energia é necessária à sociedade. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar buscando, né, eu vim até hoje de um simpósio, chego aqui de um simpósio na FAMATO, que eu sempre falo, a gente tem que buscar o meio ambiente, um equilíbrio entre o meio ambiente e as necessidades da sociedade, né? E tem que ser sustentável. Então, eu acho que a cada dia mais, e a gente tem hoje como grandes parceiros a ProSoja, a AMPA, a própria FAMATO, o agricultor, o empresário, ele está ciente de que você tem responsabilidades ambientais. Sim. Você não vê mais, né? Ou é muito raro ver um desmatamento numa APP, todos se conscientizaram porque a água, ela é a principal matéria-prima da agricultura. Perfeito. Sem a água, a agricultura não funciona, a pecuária não funciona. Então, assim, a água é a maior fonte de vida que nós temos. Então, eu sempre falo assim, nós temos que conciliar. Né? E nós, do Ministério Público, cabe essa tarefa de ser um órgão de fiscalização. Então, você tem que buscar adequar. E eu falo assim, tudo... a gente tem que achar um equilíbrio. E o Ministério Público vem buscando esse equilíbrio, vem chamando, né, os proprietários, as pessoas que precisam de licenciamento ambiental para tentar, olha, nós precisamos fazer o licenciamento, a forma correta é assim, vamos buscar fazer da forma correta. E o órgão ambiental também vem se estruturando para que essas licenças saiam em menor tempo. Né? Eu acho que o grande problema do licenciamento ambiental é que pela própria dificuldade que você imagina antigamente tinha que se deslocar a propriedade, os satélites ajudaram. Estou falando, ele é um pouco moroso e às vezes o tempo, eu falava isso hoje na FAMATO, às vezes o tempo do poder público, o tempo do processo não é o tempo que a sociedade exige no mundo digital. E nós do poder público temos de alguma forma ir correndo para que a gente ache esse tempo em comum, para que o tempo que a sociedade necessite seja o mesmo tempo que a gente possa dar uma resposta. E tem que achar esse tempo em comum e não deslizar, né? Não incorrer em erros, né? É uma coisa muito sensível. Sem dúvida. Sensível isso aí, né? A reunião na FAMATO foi sobre questões ambientais? Está tendo um fórum na FAMATO, um fórum do agronegócio feito todo ano com a presença, né, de diversas pessoas. Estava presente, inclusive, né, o ministro Gilmar Mendes, que eu sempre digo que é o nosso ícone do sistema jurídico mato-grossense, ministro do maior órgão do Poder Judiciário do país. E lá, entre outras temáticas, se falou do meio ambiente sustentável, das necessidades. Eu sempre falo assim, a questão ambiental, ela vai ser uma necessidade comercial. Sim. Hoje já se fala em selo verde, em rastreamento de gado. Por quê? Porque aquele que tiver adequado às normas ambientais, o produto dele vai ter um valor agregado maior. Sim. Então, é o que eu estou falando, é conciliar. Porque eu sempre falo, Elias, a gente precisa se alimentar. Nós precisamos da produção de alimentos. Agora, nós temos que fazer o quê? Aonde a gente consegue produzir mais com menos desmatamento? Esse é o objetivo da sociedade. Esse é o objetivo de todos nós. E eu tenho certeza que esse é o objetivo daquele que produz também. Porque ele também vive no meio ambiente e eu costumo brincar que a eventual mudança climática, a falta de chuva, muitas vezes é mais danosa para eles, para aquele que produz, do que para nós. Sim. Né? E como que vocês estão olhando essa questão da mudança climática? Qual a preocupação que ela traz ao Ministério Público? Você sempre tem estudos sobre mudanças climáticas, né? Eu não vou dizer que eu sou um especialista no meio ambiente, que não seria verdadeiro. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, você teve um ano, vamos dizer, de Mato Grosso, né, o nosso estado, você teve um ano de seca, 2024 foi um ano seco, um ano que nós sofremos muito, um ano que, como estava mais seco, teve muitas queimadas, um ano de baixa produção agrícola, ou seja, um ano negativo para o nosso estado. Já 2025 você vem para um ano chuvoso, um ano que em maio, né, aqui em Cuiabá, onde hoje eu resido, nós começamos a ter várias chuvas. Sim. Né? E eu sempre falo que bem acima, nível chuva bem é bênção de Deus. E a gente vendo chuva em maio, que não é comum. Então eu acho assim, o meio ambiente tem esses ciclos. Agora é óbvio que a ação humana, a gente deve, através de estudos técnicos, ver como a ação humana menos interfere ou interfere de forma positiva. Sim. Né? A questão das queimadas em Mato Grosso, eu sempre falo o seguinte, nós temos, é o que eu estou falando,
Você tem estados no Brasil que, por característica, não ficam 3, 4, 5 meses sem nenhuma gota de chuva. E o nosso estado fica. Fica, é natural. É natural do nosso estado. E o que acontece com isso? A gente tem épocas em Mato Grosso, você tem a produção agrícola, você tem um milho que faz palhada, você tem um pasto que seca, você tem, né, o Pantanal que abaixa a água, e você tem uma época que você está ali, assim, eu acho que a gente tem que se conscientizar que qualquer faísca gera fogo em Mato Grosso. Sim. E nós, cidadãos mato-grossenses, tomar o máximo cuidado. E aí a gente tem que punir exemplarmente quem por algum motivo faz isso de forma criminosa, o que é inaceitável, né? Colocar fogo e tal. Agora, novamente, eu entro naquilo que eu sempre falo, quer dizer, hoje a agricultura não tem interesse nenhum, né? A palhada de milho é um nutriente para o solo, quer dizer, ninguém tem interesse que ela seja perdida com fogo. Então, assim, eu acho que nós temos que ir evoluindo, planejar o Estado, a SEMA e os bombeiros fizeram um planejamento legal de combate a incêndios esse ano, porque o que a gente precisa? Se programar conforme essas mudanças climáticas, por evidente, o ano mais seco é mais complexo. O ano passado nós tivemos muito problema de incêndios também em São Paulo, queimadas. Então, assim, a gente tem que ir se programando, se planejando com as previsões do tempo. Dá para ter uma ideia se vai ser um ano mais ou menos chuvoso, para que a gente evite ao máximo as queimadas que são muito nocivas ao meio ambiente e à sociedade. Perfeitamente. Nós já estamos caminhando para o final. O papo foi tão bom que nós nem percebemos que o tempo passou, né? E como é que é a sua vida pessoal? Você vive para o Ministério Público? Como é que é? Como é que você consegue fazer essa Não tem como viver só para o Ministério Público, não tem, né? Elias, né? Eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma esposa, né? Fernanda, tenho 2 filhos, Maria Fernanda e João Rodrigo, eu tenho uns filhos de 11 anos e 7 anos, e a gente se divide nessa jornada, né? Porque eu falo assim, final de semana eu tento dedicar mais a eles, essa rotina lá do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça não é fácil, geralmente saio de lá, né? Tá aí o pessoal que me acompanha, geralmente depois das 8 horas da noite, quando você chega em casa, já está na hora das crianças dormirem, mas a gente tem um final de semana, né? Nós temos, na realidade do sistema de justiça, sábado e domingo para a gente realmente é dia não útil, que a gente consegue curtir um pouco a família, né? E trazer para ela que a gente está trabalhando sempre em favor da sociedade. Eu falo que a melhor forma, qual é a melhor forma de ajudar as pessoas? É trabalhar no poder público como um todo, seja no Ministério Público, seja no Judiciário, seja no Executivo, no Legislativo. É a forma que você ajuda a sociedade como um todo. Porque individualmente, todos nós ajudamos, mas se você consegue fazer uma ajuda a 1, 2 pessoas, né? Por mais recurso financeiro que a pessoa tenha, você tem uma ajuda mais individualizada. E quando você está dentro do poder público, você consegue ajudar coletivamente. Nosso trabalho é receber para ajudar as pessoas, não tem nada melhor que isso. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, viu, Elias? Pela sua participação aqui, por ter atendido ao nosso convite. Sempre à disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes aí da TV Cidade Verde. Sempre que precisarem, estou aqui à disposição. Com prazer. Um abraço. E a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. A gente se vê sempre aqui na TV Cidade Verde, de segunda a quinta-feira, de 19 às 20 horas. Um abraço para você. Boa noite. Tchau. Você está em cima.